Hoje vamos mergulhar nas narrativas bíblicas e explorar a história do pai de Abraão, Terá, com base nos relatos encontrados na Bíblia Sagrada. Mas antes, já deixe o seu like e, se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber nossas próximas histórias. De acordo com o registro bíblico, o progenitor de Abraão foi Terá. Terá é mencionado pela primeira vez no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Além de ser o pai de Abraão, Terá também gerou Naor, Harã e Sarai. De fato, a Bíblia fornece escassas informações sobre Terá, o pai de Abraão. A biografia dele é praticamente desconhecida, com poucos detalhes específicos revelados. Contudo, é possível traçar a linhagem de Terá até Sem, filho de Noé, conforme os registros bíblicos. A partir da genealogia fornecida na Bíblia, é possível perceber que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serug. Conforme mencionado no texto bíblico, Serug gerou Naor, que posteriormente gerou Terá. A passagem bíblica indica os anos de vida de cada um desses antepassados, traçando a linhagem até Terá, o pai de Abraão. É importante lembrar que a genealogia apresentada na Bíblia, especialmente em Gênesis 11, pode conter lacunas ou não ser uma lista exaustiva de todos os descendentes de Terá. A falta de detalhes ou datas específicas pode dificultar a precisão das conexões entre os antepassados mencionados. Assim, é plausível que a árvore genealógica que inclui Terá seja meramente simbólica, ou seja, uma linhagem que destaca apenas as figuras mais proeminentes dessa linhagem. Além disso, o autor de Gênesis tinha como principal propósito, ao registrar a genealogia de Sem, a introdução da narrativa de Abraão, enfatizando a origem do povo de Israel e ressaltando a linhagem do Messias. O texto bíblico não revela o nome da esposa de Terá, nem esclarece se Abraão teve outras esposas ou concubinas. No entanto, é certo que Terá teve filhos com diferentes mulheres. Isso se torna evidente posteriormente quando a Bíblia menciona que Sara, a esposa de Abraão, era na verdade sua meia-irmã por parte de pai. Em outras palavras, o pai de Abraão era também o pai de Sara, que naquele tempo era chamado de Sarai. Dessa forma, podemos considerar a hipótese de que o progenitor de Abraão pode ter gerado outros descendentes que simplesmente não foram mencionados nas Escrituras, pois não desempenharam um papel relevante na história. O casamento entre o filho e a filha de Terá deve ser compreendido dentro do contexto em que naquela época esse tipo de união familiar ainda havia sido claramente proibido por Deus. Além disso, naquela era, a família de Terá seguiu práticas idólatras, o que indica que o conhecimento de Deus não foi mantido na linhagem deles. A realidade é que logo após o dilúvio, a humanidade mais uma vez se revoltou contra a vontade do Senhor, como registrado na Bíblia no episódio da Torre de Babel. Os filhos homens de Terá mencionados na Bíblia são listados na sequência: Abrão, Naor e Harã. No entanto,
muitos estudiosos argumentam que a ordem mencionada não permite determinar com precisão se Abraão foi de fato o filho mais velho de Terá. Alguns intérpretes sugerem a possibilidade de que Harã, o irmão de Abraão e pai de Ló, que faleceu antes da migração da família para o norte, tenha sido primogênito de Terá. Seja como for, a Bíblia registra que aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abrão, Naor e Harã. Conforme a Bíblia, Terá liderou sua família em uma migração da cidade de Ur em direção ao norte, rumo a Canaã. Entretanto, após percorrer uma jornada de aproximadamente 800 quilômetros, eles se estabeleceram temporariamente na cidade de Harã. No período em que Terá viveu tanto na cidade de Harã quanto a cidade de Ur, eram centros de adoração a Nanar, o deus sumério da lua. O livro de Josué inclusive menciona que Terá era um idólatra. Esse contexto enfatiza que Deus chamou Abraão de forma soberana, vinda de um ambiente pagão, para se revelar a ele e estabelecer uma aliança com ele e sua descendência. De fato, alguns comentaristas sugerem que a possibilidade de o pai de Abraão ter se convertido à adoração de Aiê, considerando a experiência religiosa de Abraão como um ponto de virada para a migração da família, deixando para trás a adoração idólatra de Ur dos caldeus. No entanto, a questão é que, mesmo após deixar Ur, a família de Abraão parou em Harã, outra cidade politeísta. Essa parada em uma cidade pagã torna difícil tirar conclusões definitivas sobre a fé ou crenças do pai de Abraão. A narrativa bíblica não fornece detalhes claros nesse sentido, deixando espaço para interpretações diversas. É verdade, além das breves referências no Antigo Testamento, Terá também é mencionado no Novo Testamento na genealogia de Jesus, bem como de forma indireta na pregação do diácono Estevão. O livro de Gênesis registra que Terá viveu 205 anos e faleceu em Harã. Foi somente após a morte de Terá que Abrão partiu para Canaã, dando continuidade à jornada que marcou o início da história do povo de Israel. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica. Até a próxima!